Ricardo escondeu sua fortuna de sua esposa para ser amado por quem é, não pelo que possui. Quando descobriu o segredo de sua esposa, ele enfrenta uma revelação transformadora. Ricardo observava o reflexo distorcido no vidro da janela do escritório, onde as luzes da cidade se misturavam com sua própria imagem cansada. Aos 42 anos, havia construído um império financeiro que poucos conheciam verdadeiramente. Mas naquele momento, enquanto segurava o envelope, que chegara pela manhã, sentia-se mais vulnerável do que jamais imaginara possível. O papel tremia levemente em suas mãos, não pelo frio da noite que se aproximava, mas pela descoberta que acabara de fazer sobre Helena, sua esposa há 8 anos, a mulher que acreditava conhecer completamente. As palavras impressas no documento oficial pareciam dançar diante de seus olhos, revelando informações que questionavam tudo o que pensava saber sobre a pessoa mais importante de sua vida. O envelope continha relatórios detalhados de uma investigação que ele havia solicitado semanas antes, movido por uma curiosidade crescente sobre as atividades misteriosas de Helena durante suas ausências vespertinas. Agora, diante das revelações contidas naquelas páginas, Ricardo se questionava se havia sido um tolo por manter seu próprio segredo por tanto tempo. A história havia começado de forma completamente diferente, muito antes daquele momento de revelação que agora o deixava em estado de choque silencioso e reflexivo. Ricardo sempre fora um homem de poucas palavras e muitas ações, características que o levaram ao sucesso meteórico nos negócios, mas que também criaram uma barreira invisível e quase intransponível entre ele e o mundo ao seu redor. Desde jovem, aprendera através de experiências dolorosas e repetidas que as pessoas frequentemente se aproximavam dele por interesse, atraídas pela promessa de benefícios financeiros ou conexões profissionais vantajosas que poderiam impulsionar suas próprias ambições. Essa experiência repetida havia criado uma desconfiança profunda e arraigada em relação às motivações humanas, uma cicatriz emocional que influenciava cada relacionamento que tentava construir, cada amizade que considerava desenvolver, cada decisão pessoal que tomava. Durante sua juventude privilegiada mas emocionalmente complexa, Ricardo havia testemunhado como amigos de infância mudavam drasticamente de comportamento quando descobriam sobre a riqueza substancial de sua família, como colegas de universidade, se tornavam excessivamente solícitos e interessados, quando precisavam de favores ou conexões, como namoradas demonstravam interesse súbito em compromissos sérios e planos de futuro, quando percebiam seu potencial financeiro. Essas experiências acumuladas criaram nele uma armadura emocional que o protegia das decepções, mas também o isolava profundamente, fazendo com que questionasse constantemente a autenticidade de cada gesto de carinho, cada demonstração de interesse, cada palavra de afeto que recebia de outras pessoas. A solidão que essa desconfiança criava era profunda e persistente. Ricardo se lembrava de noites em que, mesmo cercado por pessoas em eventos sociais ou reuniões de negócios, sentia-se completamente isolado, questionando se alguém ali realmente se importava com ele como pessoa ou apenas com o que ele poderia oferecer. Essa solidão o levou a se concentrar obsessivamente no trabalho, construindo sua empresa com uma dedicação que beirava a obsessão, usando o sucesso profissional como uma forma de validação que não dependia de relacionamentos pessoais complexos. Quando conheceu Helena em uma pequena livraria do centro da cidade, onde ela trabalhava como bibliotecária especializada em literatura clássica e contemporânea, algo em seu sorriso genuíno e na forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre os livros que amava fez com que ele tomasse uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela estava organizando meticulosamente uma sessão de primeiras edições, quando ele entrou procurando um presente especial para um cliente importante que apreciava literatura francesa. Helena o ajudou com uma paciência extraordinária e um conhecimento impressionante, recomendando títulos baseada não no preço ou prestígio das obras, mas na personalidade que ela conseguiu perceber através de suas poucas palavras e observações casuais sobre suas preferências de leitura. Naquele momento decisivo, observando a paixão genuína com que Helena falava sobre literatura, a forma respeitosa como tratava cada livro como se fosse um tesouro, e a alegria sincera que demonstrava ao ajudar alguém a encontrar a obra perfeita,
Ricardo tomou uma decisão que considerou cuidadosamente por semanas. Decidiu esconder sua verdadeira identidade financeira, apresentando-se apenas como Ricardo Silva, um consultor de pequenas empresas, que vivia modestamente e trabalhava com orçamentos limitados. A decisão não foi tomada levianamente ou por impulso, mas após uma análise profunda de suas experiências passadas e um desejo desesperado de encontrar alguém que pudesse amá-lo pelo que realmente era, não pelo que possuía. Ricardo passou semanas observando Helena de longe, frequentando a livraria regularmente sob diversos pretextos, estudando suas reações e comportamentos com a atenção de um pesquisador dedicado. Ela tratava todos os clientes com a mesma cortesia respeitosa e atenção genuína, desde executivos bem vestidos, que compravam livros caros, até estudantes universitários com orçamentos apertados, que folheavam cuidadosamente os livros usados na seção de promoções. Nunca demonstrava preferência baseada na aparência física, no poder aquisitivo das pessoas, ou no valor das compras que faziam, uma qualidade rara e preciosa que despertou em Ricardo uma esperança que há muito tempo havia abandonado. Durante essas semanas de observação discreta, Ricardo notou outros detalhes que confirmaram sua impressão inicial sobre o caráter excepcional de Helena. Ela frequentemente recomendava livros mais baratos quando percebia que um cliente tinha limitações financeiras, oferecia descontos informais para estudantes que demonstravam interesse genuíno em obras importantes e mantinha uma pequena seção de livros que emprestava gratuitamente para pessoas que não podiam comprar, mas demonstravam paixão pela leitura. Essas ações revelavam uma generosidade natural e uma sensibilidade social que tocaram profundamente o coração de Ricardo. Havia também momentos em que Ricardo a observava durante suas pausas para o almoço, quando ela se sentava em um pequeno banco no parque próximo à livraria, sempre com um livro nas mãos e um sorriso sereno no rosto. Ela frequentemente compartilhava seu lanche com pombos e gatos de rua, conversava gentilmente com idosos solitários que frequentavam o parque, e sempre cumprimentava com carinho as crianças que brincavam por ali. Esses pequenos gestos cotidianos revelavam uma bondade natural, que não era performática ou calculada, mas simplesmente parte de quem ela era. O namoro se desenvolveu lentamente e com cuidado, com Ricardo mantendo meticulosamente sua fachada de homem comum de classe média. Ele alugou um apartamento modesto em um bairro respeitável, mas sem luxos. Comprou roupas simples mas bem cuidadas, que refletiam bom gosto sem ostentação, e criou uma rotina diária que sustentasse convincentemente sua identidade fictícia. Inventou histórias detalhadas sobre clientes pequenos e projetos modestos. Falou sobre preocupações financeiras típicas da classe média e demonstrou o tipo de cautela com gastos que seria natural para alguém em sua suposta situação econômica. Para manter sua identidade fictícia, Ricardo teve que fazer ajustes significativos em seu estilo de vida. Vendeu discretamente seu carro de luxo e comprou um modelo usado mas confiável. Mudou-se de seu apartamento sofisticado para um espaço mais modesto. E até mesmo alterou sua forma de se vestir e falar para se adequar à persona que havia criado. Esses sacrifícios materiais, no entanto, pareciam insignificantes diante da possibilidade de encontrar um amor genuíno. Helena aceitou suas limitações financeiras, sem questionamentos ou demonstrações de decepção, sugerindo encontros em parques públicos onde podiam conversar por horas, sem gastar dinheiro, jantares caseiros que ela preparava com ingredientes simples mas saborosos, e atividades gratuitas que ela conhecia pela cidade, através de sua rede de amigos e colegas de trabalho. A naturalidade com que ela se adaptou à vida simples que ele apresentava, e mais importante, a alegria genuína que demonstrava em sua companhia independentemente do que faziam ou onde iam, reforçou sua convicção de que havia tomado a decisão correta. Durante os 2 anos de namoro que precederam seu casamento, Ricardo observou Helena com a atenção meticulosa de um estudioso dedicado, descobrindo camadas de personalidade e caráter que o impressionavam constantemente. Ela possuía uma inteligência natural e cultivada que se manifestava em conversas profundas sobre literatura, filosofia, questões sociais contemporâneas e uma variedade impressionante de outros tópicos. Suas opiniões eram sempre bem fundamentadas e cuidadosamente pensadas, mas expressas com humildade genuína e abertura para diferentes perspectivas,
demonstrando uma maturidade intelectual que Ricardo raramente encontrava mesmo em círculos profissionais sofisticados. Helena demonstrava uma empatia genuína e ativa pelos problemas dos outros, frequentemente se preocupando com colegas de trabalho que enfrentavam dificuldades pessoais ou profissionais, vizinhos que passavam por momentos difíceis, e até mesmo estranhos que encontrava casualmente e que pareciam precisar de uma palavra de encorajamento ou um gesto de bondade. Essa capacidade de se conectar emocionalmente com outras pessoas e de responder às suas necessidades de forma prática e carinhosa revelava uma profundidade de caráter que confirmava para Ricardo que havia encontrado uma pessoa verdadeiramente especial e rara. Suas conversas durante o período de namoro revelaram uma Helena complexa e fascinante, uma mulher que havia crescido em uma família de classe média baixa, onde aprendera desde cedo o valor do trabalho duro, da honestidade e da importância de ajudar outros sempre que possível. Ela falava com carinho e admiração sobre seus pais, que haviam feito sacrifícios significativos para garantir que ela pudesse estudar e ter oportunidades que eles mesmos nunca tiveram. Essa base familiar sólida havia criado nela um sistema de valores que priorizava relacionamentos autênticos, integridade pessoal e responsabilidade social acima de conquistas materiais ou status social. Ricardo ficou particularmente tocado quando Helena lhe contou sobre como seus pais haviam trabalhado turnos duplos durante anos para pagar seus estudos universitários, como sua mãe costurava roupas à noite para complementar a renda familiar, e como seu pai havia recusado promoções que exigiriam mudanças de cidade para não interromper a educação da filha. Essas histórias revelavam não apenas a origem dos valores de Helena, mas também explicavam sua determinação em usar sua educação e oportunidades para ajudar outros que enfrentavam desafios similares. Helena havia aceitado seu pedido de casamento com uma alegria tão pura e espontânea que Ricardo se convenceu definitivamente de que havia tomado a decisão certa ao esconder sua riqueza. A cerimônia foi simples e elegante, realizada em uma pequena igreja histórica do bairro que ela frequentava desde a infância, com apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos presentes. Helena usou um vestido que ela mesma havia escolhido cuidadosamente em uma loja de departamentos, simples mas elegante, que realçava sua beleza natural sem ostentação. Ela irradiava uma felicidade que tornava qualquer ornamento desnecessário, e Ricardo se lembrava claramente do momento em que ela disse sim com lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. A lua de mel foi uma semana simples em uma pousada na praia, longe dos resorts luxuosos que Ricardo poderia facilmente ter proporcionado, mas aqueles dias se tornaram algumas das memórias mais preciosas de sua vida. Eles caminhavam pela praia ao amanhecer, conversavam por horas sobre seus sonhos e planos para o futuro, e Helena demonstrava uma capacidade única de encontrar magia nos momentos mais simples. Ricardo se lembrava de como ela coletava conchas na praia, não as mais bonitas ou raras, mas aquelas que tinham formas interessantes ou que contavam uma história em sua imaginação fértil. Durante os primeiros anos de matrimônio, viveram em um apartamento de 2 quartos, em um prédio bem conservado mas sem luxos, longe do mundo de penthouses e mansões que Ricardo poderia facilmente proporcionar. Ele observava secretamente e com admiração crescente como Helena transformava aquele espaço pequeno em um lar acolhedor e belo, usando sua criatividade natural e bom gosto refinado para criar um ambiente caloroso e harmonioso com recursos financeiros limitados. Ela pintou as paredes com cores suaves e relaxantes, arranjou móveis de segunda mão de forma harmoniosa e funcional, e encheu cada canto com plantas que cuidava com dedicação maternal, criando um oásis de paz e beleza. O apartamento se tornou um refúgio de tranquilidade e amor que contrastava drasticamente com os escritórios frios e impessoais, onde Ricardo passava seus dias, lidando com negociações complexas e decisões que movimentavam milhões de reais. Quando chegava em casa após dias estressantes de trabalho, a atmosfera serena que Helena havia criado funcionava como um bálsamo para sua alma cansada. Ela tinha o dom de transformar sua casa em um santuário onde ele podia deixar para trás as pressões do mundo dos negócios e simplesmente ser ele mesmo, sem máscaras ou pretensões. Helena havia criado pequenos rituais domésticos que se tornaram sagrados para Ricardo. Ela sempre o esperava com um sorriso caloroso e um beijo carinhoso,
independentemente de quão tarde ele chegasse. Havia sempre uma vela acesa na mesa de jantar, não por romantismo forçado, mas porque ela acreditava que a luz suave criava uma atmosfera mais acolhedora para suas conversas sobre o dia. Ela mantinha um pequeno jardim de ervas na janela da cozinha, não apenas para usar na culinária, mas porque gostava de cuidar de coisas vivas e ver seu crescimento diário. As refeições em casa se tornaram momentos sagrados e especiais para Ricardo, rituais diários que ele aguardava com antecipação crescente. Helena preparava jantares especiais, com ingredientes simples e acessíveis, transformando receitas básicas em experiências gastronômicas memoráveis através de seu cuidado meticuloso e atenção aos detalhes. Ela estudava livros de culinária emprestados da biblioteca pública, experimentava combinações criativas de temperos e técnicas, e sempre apresentava os pratos com um toque artístico e revelava seu amor pela beleza em todas as suas formas. Ricardo se pegava observando suas mãos delicadas enquanto ela cozinhava, admirando a concentração serena em seu rosto e a satisfação genuína que demonstrava ao vê-lo apreciar suas criações culinárias. Essas cenas domésticas simples se tornaram algumas das memórias mais preciosas de sua vida, momentos de intimidade e conexão que contrastavam com a solidão emocional que havia caracterizado sua existência antes de conhecer Helena. Ele começou a compreender que a verdadeira riqueza não estava em restaurantes caros ou chefes renomados, mas na experiência de ser cuidado com amor por alguém que encontrava alegria em proporcionar prazer e conforto. Helena tinha também o hábito de deixar pequenas notas carinhosas em lugares inesperados, no espelho do banheiro, dentro de sua pasta de trabalho, no bolso de seu casaco. Essas mensagens simples, como "tenha um dia maravilhoso, meu amor" ou "estou pensando em você", se tornaram pequenos tesouros que Ricardo guardava cuidadosamente em uma caixa especial em seu escritório. Os anos passaram como páginas de um livro, bem escrito, cada capítulo trazendo novas descobertas sobre a mulher extraordinária com quem havia escolhido compartilhar a vida. Helena tinha o dom raro de encontrar beleza e significado nas coisas mais simples e cotidianas. Um pôr do sol visto da janela da cozinha se tornava motivo para uma pausa contemplativa, e uma conversa sobre a passagem do tempo, uma música tocada no rádio antigo que insistia em manter despertava memórias compartilhadas e discussões sobre como a música conecta pessoas através das gerações. As histórias que inventava sobre os vizinhos, que observavam da varanda revelavam sua imaginação fértil e sua capacidade inata de ver o melhor nas pessoas. Ricardo se pegava admirando não apenas sua beleza externa, que permanecia radiante e cativante com o passar dos anos, mas principalmente a forma como ela enxergava o mundo, sempre com esperança, generosidade e uma curiosidade genuína sobre as experiências humanas. Helena possuía uma capacidade única de transformar situações ordinárias em momentos especiais através de sua perspectiva otimista e sua atenção cuidadosa aos detalhes emocionais que outros frequentemente ignoravam. Quando ele chegava do trabalho estressado ou preocupado com problemas profissionais complexos, ela conseguia, com algumas palavras cuidadosamente escolhidas ou um gesto carinhoso, restaurar sua paz interior e lembrá-lo do que realmente importava na vida. Helena também demonstrava uma curiosidade intelectual constante que mantinha suas conversas sempre interessantes e estimulantes. Ela lia vorazmente, não apenas literatura, mas também livros sobre história, ciência, psicologia e questões sociais. Frequentemente trazia para casa livros que havia descoberto na biblioteca e compartilhava com Ricardo as ideias fascinantes que havia encontrado. Essas discussões intelectuais se tornaram uma das partes mais enriquecedoras de seu relacionamento. No entanto, pequenos detalhes começaram a intrigar Ricardo ao longo do tempo, criando uma curiosidade crescente que ele inicialmente tentou ignorar ou racionalizar. Helena frequentemente saía às tardes, sempre bem arrumada e com uma expressão determinada que ele não conseguia decifrar completamente, dizendo que ia visitar uma amiga que estava passando por dificuldades ou fazer compras necessárias para a casa. Essas saídas seguiam um padrão irregular mas consistente, geralmente durando entre 2 e 4 horas, e sempre ocorrendo nos mesmos dias da semana. Quando retornava dessas saídas misteriosas, Helena sempre trazia consigo uma expressão serena e satisfeita que Ricardo não conseguia compreender completamente,
como se tivesse acabado de completar uma missão importante e gratificante. Havia uma luz especial em seus olhos, uma satisfação profunda que ia além do simples prazer de ter saído de casa ou encontrado amigas. Era como se ela tivesse acabado de fazer algo significativo, que alimentava sua alma de uma forma que ele não conseguia identificar ou compreender. Ricardo começou a notar que Helena frequentemente recebia telefonemas que a deixavam preocupada, mas que sempre terminavam com ela oferecendo palavras de encorajamento e promessas de ajuda. Ela falava em voz baixa durante essas conversas, não de forma secreta, mas como alguém que está discutindo assuntos delicados que requerem discrição e sensibilidade. Às vezes, quando Helena pedia para ele pegar algo em sua bolsa, Ricardo encontrava pequenas anotações escritas em sua caligrafia cuidadosa, números de telefone que não reconhecia, nomes que nunca havia ouvido mencionar, endereços de bairros distantes que eles nunca haviam visitado juntos, listas detalhadas de itens que pareciam necessidades básicas como medicamentos específicos, fraldas de diferentes tamanhos, material escolar e outros suprimentos que não faziam sentido no contexto de suas próprias necessidades domésticas. Quando perguntava casualmente sobre essas anotações, Helena respondia de forma vaga mas não invasiva, mencionando uma amiga que conheci e que precisa de ajuda com algumas coisas ou alguém que está passando por dificuldades e precisa de apoio. Ela mudava rapidamente de assunto, não de forma suspeita ou defensiva, mas como alguém que prefere não se estender sobre atos de bondade pessoais, uma característica que Ricardo admirava mas que também aumentava sua curiosidade sobre a extensão e natureza dessas atividades misteriosas. Ricardo respeitava profundamente a privacidade de Helena, acreditando firmemente que todos tinham direito a pequenos segredos pessoais e espaços individuais dentro de um casamento saudável. Ele mesmo mantinha o maior segredo de todos, afinal, e compreendia a importância de preservar certas áreas de autonomia pessoal. Mas uma curiosidade crescente e persistente começou a se formar em sua mente, alimentada não por desconfiança, ciúme ou suspeitas de infidelidade, mas por um desejo genuíno e amoroso de compreender melhor a mulher que amava e de descobrir se havia aspectos de sua personalidade e atividades que ele ainda não conhecia completamente. Havia uma profundidade em Helena que ele sentia intuitivamente, mas não conseguia mapear completamente, camadas de personalidade e experiência que ela compartilhava gradualmente, como um livro fascinante que se revela página por página, mantendo sempre o leitor interessado e ansioso por descobrir mais. Ricardo começou a perceber que, apesar de viverem juntos há anos e de compartilharem intimidade diária, ainda havia aspectos da vida interior de Helena que permaneciam misteriosos e intrigantes. A transformação em sua percepção começou, de forma completamente inesperada, quando Ricardo decidiu fazer uma surpresa especial para Helena em seu 8º aniversário de casamento. Ele havia planejado secretamente uma celebração que, embora modesta pelos padrões luxuosos que poderia facilmente se permitir, representava um investimento significativo e cuidadosamente calculado dentro do orçamento que mantinha artificialmente, limitado para sustentar sua identidade fictícia. Ricardo queria levá-la para jantar em um restaurante elegante e sofisticado que ela havia mencionado admirar de longe durante um de seus passeios românticos pelo centro da cidade, um estabelecimento que eles raramente frequentavam devido às restrições financeiras que ele havia imposto à sua vida conjunta. Havia feito reservas com semanas de antecedência, planejado cada detalhe da noite e até mesmo comprado um vestido especial que havia visto Helena admirar discretamente em uma vitrine semanas antes. Ao chegar em casa mais cedo naquela tarde, ensolarada de sexta-feira, carregando flores frescas cuidadosamente escolhidas e uma pequena caixa elegante com brincos de prata que havia selecionado pessoalmente em uma joalheria discreta, Ricardo encontrou a casa vazia e silenciosa. Sobre a mesa da cozinha, onde Helena sempre deixava pequenos bilhetes carinhosos quando saía, havia uma nota escrita em sua caligrafia delicada e familiar. Voltarei logo, meu amor. Tenho algo muito importante para resolver hoje. Não se preocupe, está tudo bem. Te amo mais do que as palavras podem expressar. A mensagem trazia uma urgência sutil que ele nunca havia notado antes em suas comunicações,
uma seriedade e determinação que contrastavam com o tom habitualmente leve e carinhoso de suas notas cotidianas. Havia algo na escolha das palavras, na ênfase sobre a importância do que tinha para resolver, que despertou em Ricardo uma preocupação genuína misturada com uma curiosidade que não conseguia mais ignorar ou suprimir. Movido por uma mistura complexa de preocupação genuína, curiosidade crescente e um impulso protetor que não conseguia controlar, Ricardo tomou uma decisão que normalmente não tomaria. Decidiu segui-la discretamente, não por desconfiança ou suspeita de qualquer tipo de traição, mas por um impulso quase paternal de garantir que ela estava segura e por um desejo crescente de compreender melhor os aspectos misteriosos da vida da mulher que amava mais do que qualquer coisa no mundo. Pegou seu carro e dirigiu cuidadosamente pelas ruas do bairro, procurando por sua figura familiar entre os pedestres da tarde. O trânsito estava mais intenso do que o usual, e Ricardo começou a se preocupar que pudesse perdê-la completamente, mas finalmente a avistou caminhando com determinação em direção a uma parada de ônibus que levava a bairros mais distantes da cidade. O que descobriu naquela tarde ensolarada e transformadora de outubro mudaria para sempre e de forma irreversível sua compreensão sobre a mulher com quem vivia há 8 anos. Helena havia se dirigido a um bairro distante da cidade, uma região mais carente e menos desenvolvida que ele conhecia apenas de passagem durante viagens de negócios ocasionais. As ruas eram mais estreitas e menos bem conservadas, as casas mais simples e modestas, e havia uma atmosfera de comunidade unida e solidária que contrastava dramaticamente com o anonimato urbano e a individualidade isolada de seu próprio bairro de classe média. Helena caminhava por essas ruas com uma familiaridade impressionante, cumprimentando pessoas que claramente a conheciam bem e a respeitavam profundamente, parando para conversar brevemente com crianças que corriam para abraçá-la com alegria genuína e espontânea, e sendo recebida com sorrisos calorosos por adultos e idosos que a tratavam como se fosse um membro querido de suas próprias famílias. Era evidente que ela não era uma visitante ocasional naquela comunidade, mas alguém que havia construído relacionamentos profundos e duradouros ao longo de muito tempo. Ela parou em frente a uma casa pequena mas bem cuidada, com um jardim modesto, mas florido, que revelava o amor e a atenção de seus moradores. Foi recebida calorosamente por uma senhora idosa de cabelos grisalhos e várias crianças de idades variadas, desde bebês até adolescentes. Ricardo o observou de longe, estacionado discretamente atrás de uma árvore grande, enquanto Helena entregava sacolas pesadas que claramente continham mantimentos cuidadosamente selecionados, medicamentos específicos e outros suprimentos essenciais que havia comprado especificamente para aquela família. As crianças se aglomeraram ao seu redor com alegria genuína e carinho evidente, e Helena se ajoelhou pacientemente para conversar com cada uma individualmente, ouvindo suas histórias sobre a escola, seus problemas pequenos mas importantes, e oferecendo palavras de encorajamento e conselhos práticos. Ela havia trazido pequenos presentes para cada criança: livros usados mas em bom estado, materiais de arte, pequenos brinquedos educativos que havia claramente escolhido pensando nos interesses específicos de cada uma. Ricardo o observou fascinado. Como Helena interagia com a família, ela não se comportava como uma benfeitora distante distribuindo caridade, mas como uma amiga querida que se importava genuinamente com cada membro da família. Conhecia os nomes de todas as crianças, perguntava sobre seus progressos na escola, lembrava-se de detalhes sobre suas vidas que demonstravam um envolvimento profundo e duradouro. A cena se repetiu em outras 2 casas naquela mesma tarde, cada parada revelando um padrão consistente e bem estabelecido de generosidade organizada e cuidado pessoal profundo. Em cada local, Helena demonstrava o mesmo carinho individual e atenção personalizada, como se conhecesse intimamente a história pessoal, as necessidades específicas e os desafios únicos de cada pessoa que ajudava. Não era caridade impessoal ou assistência burocrática, mas relacionamentos genuínos baseados em respeito mútuo e afeto verdadeiro. Na segunda casa, Ricardo viu Helena ajudar uma mãe solteira com 3 filhos pequenos. Ela não apenas trouxe mantimentos e remédios, mas também se sentou com a mulher para ajudá-la a organizar um orçamento doméstico e discutir estratégias para economizar dinheiro. Helena havia trazido cupons de desconto que havia coletado, informações sobre programas governamentais de assistência,
e até mesmo contatos de pessoas que poderiam oferecer trabalho de meio período. Na terceira casa, ela visitou um casal de idosos, onde o marido estava se recuperando de uma cirurgia. Helena havia coordenado com outros vizinhos para garantir que o casal tivesse refeições regulares durante o período de recuperação. Ela verificou os medicamentos do senhor, ajudou a esposa com algumas tarefas domésticas pesadas e passou tempo simplesmente conversando com eles, oferecendo companhia e apoio emocional. Ricardo percebeu que Helena carregava uma pequena caderneta de couro, onde anotava informações detalhadas e organizadas, provavelmente sobre as necessidades específicas de cada família, datas importantes como aniversários e consultas médicas, acompanhamento de situações que exigiam atenção continuada e lembretes sobre compromissos e responsabilidades que havia assumido. A organização e sistematização de seu trabalho revelavam uma seriedade e dedicação que iam muito além de gestos casuais de bondade. A realização de que sua esposa havia criado e mantinha uma rede complexa, bem organizada e aparentemente extensa de apoio para pessoas necessitadas, usando recursos financeiros e tempo que ele não sabia de onde vinham, deixou Ricardo simultaneamente admirado, confuso, tocado e profundamente questionador sobre sua própria compreensão da mulher com quem vivia. A eficiência, o carinho e a familiaridade com que Helena conduzia essas visitas revelavam uma experiência considerável e um comprometimento de longo prazo, sugerindo que essa atividade não era recente ou esporádica, mas algo que ela vinha desenvolvendo e aperfeiçoando há muito tempo. Naquela noite, quando Helena retornou para casa com o mesmo sorriso sereno de sempre, mas com uma satisfação ainda mais profunda em seus olhos, Ricardo lutou intensamente contra o impulso de confrontá-la imediatamente com suas descobertas. Em vez disso, decidiu observar mais atentamente nos dias seguintes, tentando entender a extensão completa do que havia descoberto e as implicações de suas observações. Ele se sentia como um detetive investigando um mistério fascinante, mas um mistério que prometia revelar algo belo, inspirador e transformador, não algo ameaçador, prejudicial ou preocupante. Nos dias seguintes, Ricardo começou a notar detalhes que antes passavam completamente despercebidos, como se uma nova lente de percepção tivesse sido colocada sobre sua compreensão da vida doméstica que compartilhavam. Helena frequentemente preparava porções generosas e extras de comida durante o jantar, explicando casualmente que gostava de ter sobras abundantes para o almoço do dia seguinte e para emergências, mas essas sobras desapareciam misteriosamente, cuidadosamente embaladas em recipientes limpos e práticos que ela levava discretamente em suas saídas vespertinas. Ela recebia telefonemas em horários irregulares que a deixavam visivelmente preocupada e concentrada, mas sempre terminavam com ela oferecendo palavras de encorajamento, promessas específicas de ajuda prática e compromissos concretos de ação. Ricardo começou a prestar atenção às suas respostas durante essas ligações. Não se preocupe, vou conseguir o medicamento até amanhã. Claro que posso ajudar com o material escolar. Já sei exatamente onde encontrar tudo. Vou conversar com minha amiga que trabalha no hospital sobre essa situação. Ricardo também notou que Helena mantinha uma pequena reserva de dinheiro em uma lata de biscoitos na cozinha, sempre em notas pequenas, que ela ia acumulando ao longo do mês. Quando perguntou sobre isso, ela explicou que gostava de ter um dinheirinho guardado para emergências pequenas, mas ele começou a suspeitar que essas emergências eram, na verdade, as necessidades das famílias que ela ajudava. Suas roupas, embora sempre bem cuidadas, elegantes e apresentáveis, eram poucas em quantidade e usadas por períodos muito longos, como se ela deliberadamente evitasse gastos consigo mesma para direcionar recursos para outros fins mais importantes. Ricardo notou que ela remendava discretamente pequenos defeitos em suas peças favoritas, prolongando sua vida útil muito além do que seria necessário se o orçamento familiar fosse realmente tão apertado quanto ela acreditava. Seus sapatos eram poucos mas bem conservados através de cuidados meticulosos, seus cosméticos básicos e duradouros, suas joias limitadas às peças que ele havia dado de presente em ocasiões especiais,
a investigação discreta e cuidadosa de Ricardo revelou uma verdade ainda mais impressionante e emocionalmente impactante do que ele havia imaginado inicialmente. Helena havia conseguido um segundo emprego, trabalhando como tutora particular de crianças e adolescentes nas tardes de terça e quinta-feira, oferecendo aulas de reforço em português, literatura e técnicas de estudo para estudantes de famílias de baixa renda, que não podiam pagar por educação suplementar de qualidade. Ela cobrava valores simbólicos que mal cobriam seus custos de transporte, ou, em muitos casos, oferecia suas aulas completamente gratuitas para famílias que demonstravam necessidade real, mas não tinham condições financeiras de pagar qualquer quantia. Todo o dinheiro que conseguia através desse trabalho adicional, por menor que fosse, era cuidadoso e sistematicamente direcionado para sua rede de assistência informal, criando um ciclo virtuoso, onde sua educação e habilidades se transformavam em recursos para ajudar outros. Ricardo descobriu que Helena havia se tornado uma figura respeitada na comunidade onde trabalhava como tutora. Os pais das crianças que ela ensinava frequentemente a procuravam para conselhos sobre questões educacionais, e ela havia desenvolvido relacionamentos próximos com várias famílias que iam além da relação professor-aluno tradicional. Mas, impressionante ainda era a descoberta de que Helena havia criado um sistema sofisticado, bem pensado e surpreendentemente eficiente de identificação e atendimento de necessidades específicas na comunidade carente que havia adotado. Ela mantinha contato regular e organizado com líderes comunitários, profissionais de saúde locais, educadores e assistentes sociais para identificar famílias em situações de vulnerabilidade particular. Desenvolvia então estratégias personalizadas e cuidadosamente planejadas para cada caso, desde a compra de medicamentos específicos para idosos com doenças crônicas, até a provisão de material escolar e uniformes para crianças cujas famílias não podiam arcar com esses custos essenciais. O sistema que Helena havia desenvolvido era impressionante em sua organização e eficácia. Ela mantinha registros detalhados de cada família que ajudava, incluindo informações sobre membros da família, necessidades específicas, progressos alcançados e objetivos de longo prazo. Havia criado uma rede de fornecedores e contatos que lhe permitiam conseguir produtos e serviços a preços reduzidos, maximizando o impacto de seus recursos limitados. Mais importante, havia estabelecido relacionamentos de confiança e respeito mútuo, que transformavam sua assistência de caridade impessoal em apoio comunitário genuíno e sustentável. Helena havia também desenvolvido parcerias com pequenos comerciantes locais que ofereciam descontos especiais para suas famílias assistidas, com profissionais de saúde que forneciam consultas a preços reduzidos e com educadores que ofereciam aulas de reforço gratuitas. Essa rede de apoio mútuo havia se tornado uma força transformadora na comunidade. O mais surpreendente e tocante de tudo era que Helena fazia todo esse trabalho extenso, complexo e emocionalmente demandante sem buscar qualquer tipo de reconhecimento público, gratidão excessiva ou validação externa. Ela havia pedido especificamente às famílias que a ajudava para manterem discrição sobre sua identidade e atividades, explicando que preferia que o foco permanecesse nas necessidades atendidas e nos progressos alcançados, não na pessoa que os tornava possíveis. Essa humildade genuína e essa abordagem centrada nos beneficiários revelavam uma maturidade emocional, uma sabedoria prática e uma generosidade de espírito que deixaram Ricardo ainda mais admirado e apaixonado pela mulher que havia escolhido como companheira de vida. Ricardo se viu diante de um dilema emocional complexo e multifacetado que o mantinha acordado durante as noites, caminhando pela casa, refletindo intensamente sobre as implicações profundas de suas descobertas. Por um lado, sentia-se profundamente orgulhoso, admirado e emocionalmente tocado pela mulher extraordinária com quem havia se casado, uma pessoa cuja bondade, generosidade e dedicação aos outros superavam qualquer expectativa que ele poderia ter tido mesmo em seus momentos mais otimistas sobre o caráter humano. Por outro lado, uma culpa crescente e quase insuportável o consumia ao perceber a ironia cruel de sua situação. Enquanto ele escondia sua riqueza substancial, por medo de ser amado pelo dinheiro, Helena sacrificava seus próprios confortos,
necessidades e, até mesmo sonhos pessoais para ajudar outros, limitada apenas pelos recursos escassos que conseguia reunir através de seus próprios esforços heroicos e sua criatividade em encontrar formas de maximizar cada centavo disponível. A ironia da situação era quase cruel em sua perfeição trágica. Ele havia escondido sua capacidade de ajudar pessoas necessitadas em uma escala que poderia transformar vidas inteiras, enquanto ela dedicava cada momento livre de sua vida a fazer exatamente isso, limitada apenas pela falta de recursos que ele poderia facilmente fornecer. Ricardo começou a imaginar quantas mais famílias poderiam ser ajudadas de forma significativa e duradoura, quantas mais crianças poderiam receber educação de qualidade que mudaria suas trajetórias de vida. Quantos mais idosos poderiam ter acesso a cuidados médicos adequados e dignos se ele revelasse sua verdadeira situação financeira e se juntasse aos esforços admiráveis de Helena? A descoberta mais impactante e emocionalmente devastadora veio quando Ricardo o encontrou, escondido cuidadosamente em uma caixa de sapatos no fundo do armário de Helena, um diário detalhado e meticulosamente mantido, onde ela registrava não apenas suas atividades de ajuda e os progressos das famílias que assistia, mas também seus sentimentos mais íntimos, reflexões pessoais profundas e lutas internas que ela nunca havia compartilhado com ele. As páginas, escritas em sua caligrafia delicada e familiar, revelavam uma mulher profundamente consciente das limitações financeiras que enfrentavam como casal, mas determinada a fazer a diferença no mundo dentro das possibilidades que acreditava ter. É uma entrada particularmente tocante e reveladora, datada de apenas 3 meses antes. Helena escrevia com uma honestidade emocional que partiu o coração de Ricardo. Às vezes me pergunto se Ricardo percebe como eu admiro sua integridade, sua honestidade, sua forma de viver de acordo com seus princípios, mesmo quando isso significa sacrifícios. Ele nunca reclama de nossas limitações financeiras, nunca me faz sentir que deveria querer mais do que temos. Como me sinto sortuda por ter encontrado um homem que valoriza o caráter acima de tudo, que me ama pelo que sou, não pelo que posso oferecer materialmente. Outras entradas revelavam preocupações constantes e tocantes sobre como equilibrar suas atividades de ajuda com suas responsabilidades como esposa, seu medo de que Ricardo pudesse se sentir negligenciado ou sobrecarregado pelas demandas emocionais de seu trabalho voluntário. Ela escrevia sobre noites em que ficava acordada, planejando formas de ser mais eficiente em sua ajuda para poder dedicar mais tempo de qualidade ao marido, sobre como tentava esconder sua própria fadiga física e emocional para não preocupá-lo desnecessariamente, sobre como sonhava com um futuro hipotético, em que pudessem ter recursos suficientes para ajudar mais pessoas, sem comprometer sua própria estabilidade e felicidade conjugal. Uma entrada particularmente reveladora mostrava a profundidade de sua reflexão sobre questões sociais e sua filosofia pessoal de vida. Acredito que cada pessoa que conseguimos ajudar, mesmo de forma pequena, cria ondas de positividade que se espalham de formas que nunca conseguiremos medir completamente. Quando ajudo uma criança a ter material escolar, não estou apenas fornecendo lápis e cadernos, estou investindo em um futuro onde essa criança pode se tornar alguém que também ajuda outros. É assim que o mundo melhora, uma pessoa de cada vez, um ato de bondade de cada vez. O momento de maior tensão emocional e urgência prática chegou de forma completamente inesperada quando Helena recebeu uma ligação desesperada de Dona Maria, uma das senhoras idosas que ela ajudava regularmente há mais de 2 anos. A neta mais nova de Dona Maria, uma menina de apenas 7 anos chamada Sofia, havia sido internada às pressas com uma condição cardíaca congênita complexa que exigia cirurgia urgente e altamente especializada. A família não tinha plano de saúde adequado para cobrir procedimentos de alta complexidade, e os custos da operação no sistema privado eram absolutamente proibitivos para pessoas de sua condição socioeconômica. Ricardo observou Helena receber a notícia com uma expressão de angústia profunda que ele raramente havia visto em seu rosto habitualmente sereno e otimista. Ela imediatamente começou a fazer ligações frenéticas e desesperadas, tentando encontrar soluções através de sua rede de contatos. Conversou com assistentes sociais que conhecia, procurou informações detalhadas sobre programas governamentais de assistência médica,
Entrou em contato com organizações de caridade especializadas em cuidados pediátricos e até mesmo considerou a possibilidade de organizar uma campanha de arrecadação de fundos na comunidade. Cada ligação trazia mais informações desanimadoras sobre a complexidade burocrática dos sistemas de assistência, os prazos longos, que não se adequavam à urgência da situação médica de Sofia, e os requisitos específicos que a família não conseguia atender rapidamente. A angústia crescente de Helena era palpável e dolorosa de observar para Ricardo, que se sentia simultaneamente admirado por sua dedicação e frustrado por sua própria incapacidade de ajudar dentro dos limites da identidade que havia criado. A angústia de Helena atingiu seu pico quando ela começou a considerar seriamente a possibilidade de vender suas poucas joias de valor sentimental, incluindo o anel de noivado que ele havia dado, e que ela valorizava enormemente não pelo seu valor monetário, mas pelo significado emocional que representava. Ela chegou a pesquisar discretamente o valor de mercado de seus poucos objetos de valor, calculando se seria possível reunir uma quantia que pudesse pelo menos cobrir parte dos custos médicos ou servir como entrada para um financiamento. A determinação, desesperada em seus olhos, misturava-se com uma tristeza profunda pela inadequação de seus recursos diante da magnitude da necessidade. Ricardo a viu chorar silenciosamente no banheiro, pensando que ele não podia vê-la, e soube que havia chegado o momento de tomar uma decisão que mudaria tudo em suas vidas. Naquela noite, depois que Helena finalmente adormeceu após horas de preocupação, planejamento e tentativas frustradas de encontrar soluções, Ricardo passou a madrugada inteira caminhando pela casa, refletindo intensamente sobre os anos que haviam passado juntos e sobre a descoberta transformadora que havia feito. Ele compreendeu com uma clareza cristalina e inegável que seu medo de ser amado pelo dinheiro havia criado uma situação onde inadvertidamente impedia Helena de realizar plenamente seus sonhos altruístas e sua vocação natural para ajudar outros. Mais do que isso, Ricardo percebeu que Helena já o amava exatamente como ele era, com uma profundidade, autenticidade e constância que tornavam seus medos iniciais completamente infundados e até mesmo insultuosos para a integridade dela. Sua generosidade natural não era uma característica separada de seu amor por ele, mas uma extensão natural do mesmo coração generoso que o havia escolhido e continuava a escolhê-lo todos os dias, mesmo quando isso significava sacrifícios pessoais significativos. A manhã seguinte trouxe uma transformação definitiva e irreversível na vida de Ricardo. Ele acordou com uma clareza mental e emocional que não experimentava há anos, uma sensação de propósito e direção que havia sido obscurecida por medos e inseguranças que agora pareciam pequenos e superáveis diante da magnitude do amor e da bondade que havia descoberto em Helena. Preparou um café especial para Helena, usando os grãos importados, que ela adorava mas que raramente compravam devido ao custo, e arranjou a mesa da cozinha com as flores que havia comprado no dia anterior para a surpresa de aniversário, que acabou sendo adiada. Quando Helena se sentou à mesa, ainda com traços visíveis de preocupação em seu rosto, devido à situação crítica de Sofia, Ricardo segurou suas mãos com ternura e começou a falar com uma honestidade que havia evitado por 8 anos. Ele contou sobre sua verdadeira situação financeira, sobre os anos de segredo cuidadosamente mantido, sobre o medo profundo que o havia motivado a esconder sua identidade real. Explicou sobre as experiências passadas que haviam criado sua desconfiança, sobre como o amor dela havia sido a primeira coisa genuína em sua vida por muito tempo, sobre como havia construído uma vida inteira baseada no medo de perder essa autenticidade. Helena o ouviu em silêncio absoluto, seus olhos refletindo uma sequência complexa de emoções: surpresa inicial, compreensão gradual e, finalmente, um amor ainda mais profundo e maduro do que Ricardo poderia ter imaginado. Suas lágrimas, quando finalmente vieram, não eram de raiva ou decepção, mas de uma emoção mista que incluía alívio, admiração pela vulnerabilidade que ele estava demonstrando e uma gratidão profunda pela confiança que ele estava depositando nela ao revelar seu segredo mais guardado. A primeira ação concreta de sua nova parceria foi resolver imediatamente a situação médica urgente de Sofia.
Ricardo fez uma ligação para seu assistente pessoal, instruindo-o a entrar em contato com os melhores cardiologistas pediátricos da cidade e garantir que a menina recebesse o melhor tratamento possível, independentemente do custo. A alegria e o alívio no rosto de Helena, quando ela pôde ligar para Dona Maria com a boa notícia, foi um dos momentos mais gratificantes e emocionalmente significativos da vida de Ricardo. Juntos, eles começaram a imaginar e planejar um futuro onde poderiam combinar os recursos substanciais de Ricardo com a experiência prática, a rede de contatos estabelecida e a sabedoria emocional de Helena para criar algo verdadeiramente transformador e duradouro. A fundação que criaram tornou-se muito mais do que uma simples organização de caridade, desenvolvendo programas inovadores que incluíam educação, microcrédito, assistência médica, apoio psicológico e desenvolvimento comunitário. Sempre com Helena liderando o aspecto humano das operações e Ricardo fornecendo a estrutura e os recursos necessários. Anos depois, quando Ricardo refletia sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos, ele compreendia que o segredo que havia guardado não havia protegido seu relacionamento, mas quase o havia limitado. A verdadeira proteção veio da confiança mútua, da transparência e da descoberta de que o amor verdadeiro não apenas aceita nossas vulnerabilidades, mas as transforma em forças. Helena havia amado o homem que ele realmente era desde o primeiro dia, e juntos haviam descoberto que o verdadeiro segredo de um relacionamento extraordinário não está em esconder quem somos, mas em revelar gradualmente nossa autenticidade completa e descobrir que somos amados não apesar de nossa complexidade, mas por causa dela.